A história começa com várias imagens em sequência que mostram criaturas sobrenaturais e um homem morrendo no escritório onde trabalha. Depois, é mostrada a sua casa, onde o rapaz regava suas plantas tranquilamente, tomava um café e, em certo momento do dia, assistia na televisão a um isekai, onde o garoto abria seu menu de status. Pouco depois, enquanto ele segura um tablet e navega por uma loja online, o homem acaba sendo levado misteriosamente para uma floresta de árvores gigantescas, onde uma estranha garotinha verde estava próxima. Assim que ela desaparece sem deixar vestígios, o homem corre assustado pela floresta e se depara com o esqueleto de um guerreiro com uma espada fincada no peito. Para imitar o garoto no isekai da TV, ele repete o gesto que viu e manda o status se abrir. Nessa hora, o menu surge com as informações do sujeito Kenny Hamada, de 38 anos. Além disso, está escrito ali Shangri-La e caixa de itens. Imaginando que caiu num isekai, Kenny quer saber onde estão o HP e MP dele, além das habilidades e magias. Ao clicar em Shangri-La, ele abre a loja online onde sempre compra suas coisas. Depois, ele abre a caixa de itens, mas como não tinha nada dentro, ele insere um pouco de mato só para testar e depois descarta. Encantado com isso, o homem comenta que estar em outro mundo é bom demais para curtir. Ainda mais a experiência, ele tenta comprar comida pelo menu, mas percebe que não tem saldo suficiente. Ele até tenta avaliar o pedaço de mato que coletou para ver se conseguia trocar por alimento, mas, obviamente, o item não tinha valor algum e frustrou mais uma vez o cara. Porém, olhando em volta, ele bate o olho na espada que está dando sopa na carcaça do guerreiro e a troca por um lanche. Depois de comer, ele também compra uma pá e enterra o guerreiro morto, afinal foi ele que salvou Kenny. Com o dinheiro vindo da troca da espada, o protagonista compra uma bicicleta, botas de trabalho de couro, uma toalha esportiva, uma bolsa e um monóculo. Pedalando por ali, ele conclui que precisa encontrar um assentamento e ganhar dinheiro. Mais tarde, ele prepara uma verdadeira refeição com panela, fogão e tudo, usando seu conhecimento prévio. Kenny pega o dinheiro que ganhou para comprar coisas e as revende por um preço maior. Até o momento, ele tem se saído muito bem nesse isekai e estava adorando sua estadia, até que uma alcateia de lobos com chifres aparece. Apavorado, Kenny busca na loja alguma coisa que possa usar para se defender. A primeira coisa que ele vê é um arco e flecha, mas como nunca usou essa arma antes, decide comprar fogos de artifício e um maçarico para espantar as criaturas. Ele joga os fogos acesos para cima do bando e os lobos recuam alguns centímetros, mas não desistem e se mantêm por perto. Para não ficar para trás, Kenny compra um estilingue e atira contra os lobos várias vezes. Dessa vez, os lupinos finalmente fogem. Então, Kenny aproveita para fugir dali o mais rápido possível. Com sua bicicleta, adentra nas profundezas da floresta. No final da tarde, quando volta a amanhecer, o sujeito está exausto depois de uma fuga tão intensa. Ao erguer seu corpo, ele se pergunta se chegou na borda da floresta. Para verificar por si, ele compra uma escada e, ao subir nela, se depara com uma cidade protegida por muros. Em outras palavras, agora ele poderá ganhar dinheiro. Com isso em mente, ele compra pimenta preta e uma bolsa de couro para tentar a vida dentro das muralhas. No meio do caminho, Kenny quase é atropelado por um jovem que conduzia uma carroça e fica impressionado por ele ter falado em japonês, porque isso quer dizer que é possível se comunicar com o povo local. Por falar nisso, o cocheiro oferece uma carona para o homem até Dália, imaginando que ele esteja indo para lá. O jovem se apresenta como Fuyou, um comerciante. Dentro da carroça, tinha uma mulher e Fuyou a apresenta como uma barda viajante e companheira de viagem. Aliás, depois de Kenny ter dito seu nome, o comerciante repara que as roupas e o nome do homem são estranhos e questiona o que ele pretende fazer em Dália. Kenny conta que quer fazer negócios, mas Fuyou ressalta que o cara está sem bagagem, por isso imagina que ele tem alguma caixa de itens. Por falar nisso, a barda conjura seu bandolim usando a magia dela. Logo, ela toca uma canção sobre a chuva fina que trouxe o homem e o vento e a chuva em seu rastro de jornada. Logo, sua jornada começará a partir dali. Algum tempo depois, quando os viajantes chegam em Dália, Kenny ajuda Fuyou a carregar algumas caixas. Além disso, como agradecimento pela carona, ele dá para o comerciante um pouco de pimenta preta.
Fuyou pergunta por que o cara lhe deu algo tão perigoso. Afinal, Bacopa, o sindicato das especiarias, detém o monopólio da região e essa pimenta entra nisso. Se esses caras virem Kenny vendendo essa especiaria, o forasteiro terá problemas. Contudo, já que se trata de um presente pessoal, Fuyou faz questão de pagar, porque, segundo ele, os comerciantes locais adoram comprar coisas baratas, mas nunca aceitam nada de graça. Dito isso, ele dá algumas moedas estranhas para o tiozão e vai embora. Kenny analisa as moedas na caixa de itens e vê que são uma de cobre, uma de prata quadrada e outra de prata. Como o valor dessas moedas estava descrito, o homem ganha nessa venda 108 mil ienes, algo como 4 mil reais, o que ele jamais poderia imaginar ganhar em uma só venda. No fim da tarde, ele vai até uma taverna onde uma garota recebe o cliente afirmando que se trata da melhor de Dália. Kenny avisa que veio se hospedar, então a garota cobra uma moeda de cobre por hospedagem ou uma quadrada de prata pequena para ter 2 refeições. Como só queria se hospedar, o visitante paga a moeda de cobre, mas, quando precisa assinar seu nome na lista da taverna, lembra que não sabe escrever no idioma local. Aliás, a moça nota que o cara tem roupas estranhas e pergunta se ele está procurando um intermediário. Na verdade, Kenny conta que pretende fazer negócios sozinho. No entanto, ela explica que a guilda dos mercadores não vai registrar alguém que não sabe ler, escrever e fazer cálculos. O homem corrige que sabe fazer essas coisas, mas talvez não de acordo com a cultura local. Então, a recepcionista pede para ele imaginar o seguinte: se ela tem 4 sacos, contendo 12 rinas cada, quantas rinas ela tem no total? Kenny responde que são 48 e a garota fica impressionada com o talento matemático daquele gênio. Depois, ela pergunta o nome dele para poder escrever no papel e se apresenta como Azalia. Kenny pede para ela ensinar o idioma local em troca de alguns lanchinhos de outro país. Como recompensa, a mulher nem pensa 2 vezes e aceita a proposta. Após comer o que foi dado no quarto de Kenny, ela fica tão apaixonada pelos doces que faz questão de mencionar que não tem nada parecido com isso no reino de Cada. Enfim, cumprindo sua parte do acordo, Azalia ensina a língua nativa de Kadan para o forasteiro e ele descobre que ela não é tão diferente do japonês, sendo que os números usam o mesmo sistema decimal e lidam com dígitos da mesma forma que os algarismos arábicos. Enquanto posa para um desenho, vendo que o sujeito aprendeu a ler e escrever muito rápido, Azalia imagina que em breve ele será um grande comerciante e pensa em se candidatar como amante dele. No entanto, Kenny acha que ela deveria evitar um velho como ele, até porque tem idade para ser pai dela. Algum tempo depois, Kenny finaliza o desenho e a deixa encantada, se sentindo uma nobre por ter sido desenhada. Aliás, ela abraça o homem carinhosamente, salientando que ele deu doces e fez um retrato dela. Dito isso, ela arrasta o homem para algum lugar e apaga a luz do quarto. Na manhã seguinte, Kenny vai até a guilda para se registrar. Então, a recepcionista pede para ele preencher um formulário, reparando que os papéis estavam escritos à mão. Kenny imagina que eles ainda não tenham descoberto a impressão. Após preencher a papelada, é cobrada uma moeda de prata para a taxa de inscrição, praticamente 50 mil ienes, o que vai machucar bastante o bolso de Kenny. Ele pede para pagar em parcelas, e como isso é possível, a mulher entrega uma ID da guilda para o forasteiro. Kenny deve sempre manter essa ID visível enquanto estiver fazendo negócios e é por isso que Fuyou tinha uma com ele. Após sair da guilda, ele anda pelo mercado de Dália e descobre que 2 folhas de papel levemente marrons custam uma moeda de cobre, um prato simples custa uma moeda quadrada de prata pequena e uma faca de baixa qualidade custa uma moeda de prata, o que é bem caro na avaliação dele. De repente, uma garota barda oferece a Kenny 10 frutas tricolores por uma moeda de cobre. Como quer experimentar uma variedade delas, o homem escolhe várias e leva num saco embora. Para saber o tipo de fruta que são, ele armazena os alimentos onde o nome estava escrito. As frutas tinham nomes muito esquisitos. A princípio, nenhuma lembrava de casa, mas teve uma que Kenny deu para Azalia quando voltou para a taverna. A garota fica feliz da vida com o presente, já que ama essa comida. Quando Kenny volta para seu quarto, ele analisa sua ideia até cair no sono. Quando amanhece, ele impressiona Azalia ao mostrar seu talento com a carpintaria, montando uma barraca de vendas sozinho. Além disso,
A mulher percebe os pregadores que ele usa e explica que os dela são muito fracos, portanto gostaria de comprar os que ele tem. Com isso, Kenny imagina que pode lucrar com esse produto. Mais tarde, ele vai até um espaço na rua para invocar sua barraca, que estava na caixa de itens. Uma comerciante que estava ao lado dá uma olhada nos produtos do estrangeiro e fica interessada pelo pregador. Kenny diz que custa uma moeda de cobre por 5 deles, então ela compra essa quantidade e se apresenta como a Nama. Com o passar das horas, ninguém visitava a venda dos dois e Kenny começa a ficar entediado. Porém, conforme o tempo se alongava, algumas pessoas começaram a se interessar pelo que o homem vendia e sua barraca, principalmente os pregadores, trouxeram algum movimento já no primeiro dia. A Nama comenta que os pregadores estão vendendo bastante e agradece pela barraca de Kenny atrair clientes para ela também. Grato pelo reconhecimento, Kenny analisa que ganhou 15 mil ienes de lucro. Quem sabe ele poderia viver vendendo só pregadores? Mas é provável que logo surjam imitadores vendendo alguma coisa parecida. Aliás, aparece na barra um homem com uma espada na cintura e bem vestido, e Kenny imagina que seja uma pessoa de posição elevada. O homem pede para ver uma faca e, quando experimenta o corte dela, pergunta o preço. Kenny informa que custa 2 moedas de prata. O comprador acha caro, mas como nunca viu uma lâmina tão perfeita, compreende o valor. Logo, ele pergunta se o vendedor tem algo maior que essa faca e, como não tinha, Kenny dá uma olhada na loja do menu enquanto reflete que encontrar algo maior vai ser difícil. Ainda assim, ele acaba achando uma espada de caça e oferece para o interessado, que avalia o produto e fica impressionado com a beleza. Entretanto, quando ele ouve que custa uma moeda de ouro, tem um conflito interno, porque aquilo está caro demais. Kenny se pergunta se cobrou alto demais, porém sabe que precisa tirar o que puder de quem pode pagar. No meio dessa reflexão, uma mulher gato se aproxima da barraca, cheirando em torno, até lamber o nariz de Kenny. Nisso, ela leva um soco de 3 homens fera que estavam atrás de Miari. Kenny se assusta por nunca ter visto esse tipo de criatura humanoide antes, enquanto um deles arranca a lona que servia como teto da barraca e se mostra disposto a pagar por ela. Kenny aceita vender, mas os cálculos que ele faz para cobrar pelas 3 lonas que o comprador quer confundem a cabeça do povo fera, que desconfia que o vendedor é um picareta. Porém, o espadachim garante que o vendedor está certo e, constrangidos com a própria burrice, as feras vão embora com suas lonas. Depois, o espadachim decide comprar a espada. Após o dia de trabalho, Kenny paga por 5 noites de hospedagem. Enquanto isso, numa mansão, a criada Margaret mostra os pregadores que comprou para sua patroa, Prímula. Impressionada com a qualidade dos itens, Prímula decide vender também na sua loja. Afinal, o lema da companhia mercantil Mallow é nunca deixar uma oportunidade passar. Voltando a Kenny, ele decide tomar um banho quente antes da chegada da noite. Ele pensa em comprar um barril de banho, encher com água do rio e aquecer no fogo, mas, se quiser ter esses luxos, precisa lucrar mais. Ele se questiona como esse tal Shangri-La funciona, já que os produtos simplesmente aparecem do nada. Refletindo, o comerciante acha que tem alguma pegadinha nesse esquema, tipo alguma taxa que ele não descobriu ainda, mas que está se acumulando conforme ele compra. Lá em meio a isso, uma garotinha suja caça um pássaro na floresta para se alimentar. O sonho dela é um dia comer até ficar de barriga cheia. De repente, um homem grita por Anemone, então a garota sai correndo. Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes como Solo Leveling que não posso deixar visível para todos. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.